Olá, eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, gravo entrevistas em vídeo e venho há meses fazendo uma série de entrevistas com presos políticos do dia 8 e do dia 9 de janeiro e alguns até daquela chamada Operação Lesa Pátria. Você hoje vai conhecer a história de um casal do interior do Rio Grande do Sul que esteve preso em momentos, por períodos diferentes, porque não há explicações nem para as prisões e nem para as solturas, e que relata a sua história. Esse casal, como tantas outras pessoas, chegou a Brasília já no fim da tarde do dia 8. Não esteve na Praça dos Três Poderes, foi para o QG, acampou e amanheceu preso, sem explicações. Antes de conhecer a história do Gilmar e da Mari dos Santos, eu queria te falar sobre o debate sobre a liberdade de expressão que esquentou no Brasil, né? E com certeza vale muito mais do que um tweet de 200 caracteres. Nós estamos falando da sua liberdade de ter acesso a notícias, opiniões, análises. Pode comparar. Nesse momento, a Gazeta do Povo é o único jornal do país que ainda se posiciona. E isso só é possível porque o jornal tem uma comunidade de mais de 100 mil assinantes. Se você ainda não assina, o convite fica aqui agora. Venha para a Gazeta do Povo, aproveite a oportunidade de liberar todo o acesso ao conteúdo, pagando apenas R$ 1,90 por mês nos 2 primeiros meses. Depois, o valor passa para a assinatura normal de R$ 25,90, mas você, claro, pode cancelar quando quiser. Para acessar a essa promoção de R$ 1,90 por mês nos 2 primeiros meses e conhecer, ter uma degustação do que é a Gazeta do Povo, você pode acessar o link que está na descrição desse vídeo ou o QR Code da tela. Tenho certeza que para você a liberdade importa. Então junte-se a nós e ajude a patrocinar um jornalismo único no Brasil. Fique agora com a entrevista de Gilmar e Mari dos Santos. Eu estou então aqui com o Gilmar e a Mari. É Mari, né? Ou é Mari? Mari, né? É Maggie. O Gilmar e a esposa dele, a Mari dos Santos, que vão nos trazer os relatos, a sua versão, já que nos tribunais aí, né, no tribunal, no STF, não tem sido permitido é, divulgar nem a versão própria, às vezes até os advogados com dificuldade de levar as histórias de cada um de seus clientes. Obrigada por aceitarem conversar aqui com os assinantes, com os seguidores da Gazeta do Povo e trazer a verdade de vocês para que a gente possa conhecer mais um pedaço do que aconteceu naquele dia 8 de janeiro em Brasília. Tudo bem, Gilmar, Mari? Tudo bem? Bom dia, Cristina. Bom dia a todos aí, o pessoal aí que terão acesso, né, a este documento, né? Gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Gilmar dos Santos, né? Nós moramos aqui na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, né? Uma cidade muito bonita, né? E aproximadamente 130 mil habitantes, né? Nós já moramos aqui há 25 anos, né? Deixar a Carla se apresentar Mas pelo aí. sotaque são gaúchos mesmo, né? Somos gaúchos, somos gaúchos. Inclusive, hoje, aproveitando, nós estamos com a nossa bebida tradicional aqui do Rio Grande do Sul, que é o chimarrão. Muito bom. Mari, Eu sou a Mari. Nós temos três filhos lindos, um de 27 anos, um de 24, que é militar, um de 18, que hoje também serve ao Exército. E estamos aqui muito felizes por essa oportunidade de poder estar colocando a nossa história, contando a nossa versão, o que realmente aconteceu. e eu acho que é E importante falar o que vocês faziam também antes do janeiro de 2023, né? Que mudou a vida de vocês por completo. muito importante isso, sim, porque tudo mudou, né? A partir daí, muitas coisas mudaram, né? Há 15 anos já, eu trabalhava numa rede de supermercados, que também são donos de uma cafeteria e restaurante, que nesse estabelecimento eu já trabalhava há 10 anos como gerente nesse Uhum. estabelecimento, que no momento que nós viajamos para Brasília, eu estava de férias, né? Então, nós fazíamos férias coletivas, né? Foram minhas férias mais longas que eu tive, né? Foram essas férias de janeiro de 2023. Mas, obviamente, que com a prisão, o tempo que passou lá em Brasília na Colmeia e o Gilmar na Papuda, né, o casal, mais um caso, né,
de mais de um integrante da mesma família presos no 8 de janeiro. Não, obviamente o supermercado teve que achar outro gerente, se virar de outra forma, né? O Gilmar era funcionário nessa mesma rede, não? Não, eu trabalhava, eu era gerente administrativo de um laboratório de patologia, né? É uma rede de laboratório, então aqui no estado eles têm, são várias unidades, né, espalhadas pelo estado. Eu era gerente administrativo desse laboratório, E com tá? certeza a mesma coisa aconteceu com você, né? A rede de laboratórios precisou arrumar um substituto ali de imediato. É, Provavelmente demoraram até para entender o que tinha acontecido com vocês, porque os dois estavam de férias, né? é importante colocar que nós sempre trabalhamos, né? Graças a Deus nós somos cristãos e nós temos uma família, entendeu? Os meninos abençoados por Deus, todos eles também trabalhando já, têm suas famílias. Só temos um que ainda mora com nós, que tem 18 anos. E assim como muitas pessoas no Brasil todo, nós participávamos pacificamente das manifestações que estavam ocorrendo em frente ao exército, em frente ao quartel. Uhum. E nós sempre, nos intervalos do trabalho ou no final da tarde, quando saímos do trabalho, a gente se juntava a esse grupo, né, que estava em frente ao quartel. E é muito interessante colocar que aqui na cidade de Santa Cruz do Sul, nós até colocávamos placas na via para que os carros que passassem ali, para que eles não buzinassem, para não haver nenhum tipo de interferência sonora ou nenhum tipo de incômodo para o pessoal do quartel e até mesmo, né, para os moradores vizinhos ali. Então, assim, ó, sempre foi uma manifestação assim muito pacífica, muito organizada, muito ordenada, assim, de Muito pessoas de respeitosa, bem, né? Esse exemplo que você traz mostra o respeitosas. respeito que as pessoas tinham pela continuidade do andamento da vida ali, apesar do inconformismo que vocês tinham naquele momento. Isso, totalmente assim respeitosa, e a gente percebia ali crianças ali, e amigos nossos. Então assim se tornava ali um ponto de encontro para se encontrar com os amigos. E nesse período todo assim não houve nenhum tipo de digamos assim de intrigas, até mesmo com pessoas assim que de esquerda, digamos assim, que passavam ali e muitas vezes acabavam nos xingando ali, né, proferindo palavras ofensivas, mas da nossa parte ali a gente sempre apaziguava o pessoal ali e a gente relevava. Por quê? Porque são pessoas de bens, totalmente de bens. Uhum. Então a gente participou disso. Então quando aconteceu ali no início de janeiro, que a Carla entrou em férias, ela já estava uma semana de férias em casa, só me aguardando eu pegar ali uma folga ali para também a gente fazer alguma programação. E essa programação ela ia ser em outro lugar, ia ser uma viagem aqui no estado, aqui uma ida à praia ali rapidinho. Não tinha nenhuma programação para ir a Brasília, né? Mas quando chegou no dia 6 ali, chegou para mim uma notícia, então, que tinha um grupo de pessoas aqui de Santa Cruz do Sul que estavam indo para Brasília, para se juntar com o pessoal lá em Brasília, né, para dar uma força para eles lá, né, criar um Uhum. número, porque o que nós, assim como muitos brasileiros, nós gostaríamos era de ser ouvidos, simplesmente ser ouvidos, ter uma resposta, porque pairava-se muitas dúvidas, né, Sim. no ar, né? E, É isso, e eu gosto aí, sempre de lembrar, desculpe te cortar, Gilmar, eu gosto sempre de lembrar que, pelo menos do que eu acompanhei como jornalista, cobrindo isso, jornalista de opinião, mas eu estava sempre muito atenta ao que acontecia pelo Brasil, em todos os lugares era um pedido, quase um pedido de socorro, para que se esclarecesse, se desse mais transparência sobre o que tinha acontecido nas eleições de 2022. Se esclarecesse melhor o sistema eleitoral, já que a contagem pública que é exigida por lei não foi feita em mais uma eleição, né, eletrônica, desde 96, quando foram implantadas as urnas eletrônicas, nunca foi feita uma contagem pública. Então, eu via, tinha até aqueles cartazinhos, né, Brasil was stolen, o pessoal dizendo que o Brasil foi roubado, mas nesse sentido de não houve transparência. Então, aí na cidade de vocês também era esse o pedido.
Também era esse o pedido, entendeu? Pairava dúvidas no ar e a gente entendia que nós, como cidadãos brasileiros Com que direito. pagavam impostos, que gerávamos, né, a renda para o Brasil, a gente poderia ter esse direito, né, de ter esse esclarecimento. Eu vou Basicamente é deixar, isso. aí vou deixar a Mari explicar como que no fim das contas vocês foram a Brasília. Foi de ônibus, vocês foram de carro, compraram passagem aérea, como é que foi? Exatamente. Aí, quando o Gilmar soube que estaria indo, né, um ônibus para Brasília, aí nós fomos de ônibus, né? Uhum. Com esse pessoal aí, nos juntamos, estávamos de férias, não tínhamos preocupação nenhuma, até levamos barraca. Mas nós falamos assim, ó, se o ambiente lá não tiver favorável, a gente não sabia como era, nunca fomos a Brasília antes, não sabíamos como era o QG, se tinha estrutura ou não. Qualquer coisa a gente vai para um hotel, nos juntamos com o pessoal, como nós fazíamos aqui em Santa Cruz, né? Uhum. Pegávamos nosso chimarrão, nossa cadeira de praia, nos juntávamos ao pessoal, né? Então, nós imaginamos uma situação assim. Então, nós decidimos ir, né, com o ônibus para Brasília, o pessoal que foi, Vocês pagaram a e, passagem, o ônibus já estava fretado, como é que foi? Que essa é uma na das verdade, acusações que tentam colocar, né? Que houve financiadores que alugaram ônibus pelo Brasil inteiro para levar pessoas para lá, enfim, para cooptar um exército de pessoas, golpistas, terroristas, esse discurso todo que eles jogam para a mídia aí. Aqui na não, nossa cidade houve várias narrativas nesse sentido, né, de hum, financiadores, né? A é, Carla pode explicar aí. é. Na verdade, assim, cada um colaborou. A gente Uhum, colaborou, né? Alguém fretou o ônibus, mas assim, cada um colaborou, uhum. né? Esse alguém E fretou, eu gosto de frisar, alguém precisou colocar o nome junto à empresa de ônibus para fechar um contratinho, não é que veio, olha, nós fretamos e nos não, reembolsem, nós somos os exatamente. articuladores de tudo isso. Quando se organiza algo, como a gente nós nos juntávamos lá na frente, alguém precisa ir lá, né, e fazer esse ato, né, Uhum. de fretar o ônibus. Mas assim, ó, cada um colaborou, como sempre era feito ali. Ou Quando seja, é quase preparava, como se cada um tivesse pago sua passagem dentro do que podia pagar. Eu imagino que pessoas que tinham menos condições pagaram menos, outras ajudaram a financiar exato, a passagem daquela pessoa que tinha menos condição. É isso, né? exatamente assim que acontecia. Até na alimentação, na viagem, ah, né, se alguém tinha mais dificuldade, eu vim com pouco dinheiro, não, eu ajudo, é assim que se faz, né? É Uhum. assim que pessoas de bem fazem, né? Elas se ajudam com o mesmo objetivo, né? E voltando um pouquinho ao que você estava falando a respeito do nosso trabalho, né? Realmente, o Gilmar, ele ficou 10 dias preso. Hum. Na mesma condição nós viajamos, na mesma condição nós estávamos, e eu fiquei 60 dias, né? Eu sempre Como é enfatizo a isso quando eu diferença? pergunto. Eu tenho entrevistado bastante, né, muitos presos políticos dessa situação aí do 8 de janeiro, e eu sempre enfatizo isso. Da mesma forma como não houve uma explicação muito clara do porquê cada um foi preso, sem a famosa individualização da conduta, a soltura também parece ter sido muito aleatória, né? Não vinha no alvará de soltura uma explicação. Olha, você teve bom comportamento, você isso, você aquilo, por isso está saindo antes. Não teve, né? Nada disso. É o que a gente fala comenta sobre a individualização, né? Nós somos totalmente contra qualquer tipo de vandalismo, né? A gente é contra, né, toda a depredação que aconteceu lá. Não foi para isso que a gente foi para lá. Não foi para isso que a maioria do povo estava lá presente, né? Nós somos contra isso. Porém, como todo processo, né, ele precisa ser individualizado. Nós chegamos em Brasília, nós chegamos em Brasília no domingo às 18 horas. Ah, Gilmar, mas isso você está falando agora. Bom, olha só, quando você contrata uma empresa de ônibus para fazer o transporte, você tem ali uma lista de passageiros, você tem ali um registro da viagem no Dier, você tem uma Uhum. programação de viagem. E nessa empresa, o próprio ônibus ele tem um documento chamado assim, disco de tacógrafo, tá? Sim. Que é válido para tantas coisas, então ele deve ser válido para comprovação.
Então, Isso, nesse disco de isso é usado em tacógrafo, processos criminais de trânsito, né? Para ver qual é, velocidade que o veículo estava. É o tacógrafo que revela essas informações para a polícia. é. Então, nesse disco de tacógrafo está registrado ali o horário da nossa chegada lá, o horário que 18 todo o horas de povo... domingo. Isso. Que já Então, quando tinha nós... acontecido toda a baderna na Praça dos Três Poderes. É importante esclarecer isso, porque talvez quem esteja nos assistindo não lembre, mas a manifestação começou no fim da manhã, meio horário de almoço, ela ganhou corpo no meio da tarde, e pelos registros, inclusive oficiais, do que se diz da parte do governo Lula e do STF, foi por volta de 3 da tarde, dali para frente, que se detectou pessoas dentro dos prédios quebrando móveis, vidraças lá dentro. Aliás, as vidraças de todos os depoimentos que eu ouvi foram quebradas pelas bombas que policiais soltavam dentro dos prédios, já supostamente tentando conter invasores, mas a gente sabe que não. Muitas bombas foram jogadas pela polícia contra pessoas que estavam pacificamente dentro dos prédios, mas pacíficas. Mas continue lá, Gilmar. Então, nós chegamos lá, fomos direto para o QG, né? E quando nós estávamos procurando um local ali no QG para que nós pudéssemos armar as barracas, ali montar as barracas, todo o pessoal meio juntos, já estava chegando pessoas que estavam retornando de volta lá. E Da essas praça. pessoas já chegaram ali no QG já relatando, né, o que Importante, tinha acontecido, né? é importante salientar também que durante a viagem nós não sabíamos muito o que estava acontecendo. O que que acontece? Uma viagem longa. Nós saímos na sexta-feira à noite daqui. Sim. Nós É chegamos no muito domingo. longe, né? Rio Grande do Acaba Sul, de ficando Brasília. sem internet, Sem bateria. sem bateria no celular. Então, a gente não sabia realmente o que estava acontecendo. Quando nós chegamos lá, a gente começou a ouvir relatos. E sabe que é uma multidão de pessoas, um fala uma coisa, outro fala outra. Então, assim, será que vamos voltar? O que vamos fazer? Ah, é verdade? Não é Vamos voltar, verdade? voltar para nossa cidade, no Rio Grande do Sul, né? Vocês Voltar nem para nossa chegaram cidade? a aparecer lá na Praça dos Três Poderes no domingo, dia 8. Não, A não, gente chegamos à brinca, noite. a gente brinca que nós não conseguimos tirar uma foto lá nos É, palácios, lá como a gente estava de férias, nós não conseguimos conhecer lá, não, e não chegamos próximos. no nosso ônibus tinha cadeirante, para você ver a intenção de terrorismo que nós tínhamos. Tinha pessoas com perna mecânica, a Nossa. maioria das pessoas eram acima de 60 anos. E esses Então, foram assim, presos também, porque todo senhoras mundo foi para o QG. aposentadas, Vocês são presos do dia 9, o dia da perfídia, que se é, fala, é isso? Amanheceram presos com aquelas ordens exatamente. da Polícia do O que Exército para acontece? vocês entrarem nos ônibus. Essas pessoas também foram convidadas a entrar nos ônibus, passaram por toda aquela humilhação, porque eu digo, assim, o que eu senti, que eles desfilaram conosco como se fôssemos um troféu, Sim, né? mas foi isso. Foi isso que a mídia militante lulista mostrou para o Brasil. Né? Vocês com bandeiras, muitos com bandeiras para fora dos ônibus e horas circulando, e eles dizendo: olha, os terroristas se exibindo aí, dizendo que são patriotas e tal. Foi aquele início de processo de difamação intensa que dura até hoje. Exatamente. Nós, sem saber o que aconteceria conosco, né? Imaginávamos que talvez a gente incrível, incrível falar assim, a gente fica, será que agora vamos largar na rodoviária? Não. É incrível, incrível, assim, o que foi. Eu acho importante relatar também, assim, que olha só, duas pessoas que foram presas estavam passando próximo ao QG. Ali, nós estávamos quase entrando nos ônibus, né? Porque como eram muitas Isso pessoas, já tinha no que ir dia fazendo seguinte, fila. depois de ter dormido no acampamento, Dia seguinte, acordado com aquela ordem do exército por megafone e tal, entre nos ônibus, entre nos ônibus. isso. Tinha dois rapazes passando em frente ao portão do exército, de curiosos, eles disseram, né? E aí um policial disse: vem por aqui que é Mais seguro. mais seguro. Eles entraram para dentro do pátio, em frente ao QG, e foram Presos presos. também. É. Presos. A curiosidade, curiosos, entende? Então, assim, ó, foi. Eu dizia para o nossa, mas o que eles estão fazendo aí? Eles estavam passando, né? Estavam nos ônibus, depois a gente viu eles na fila da triagem. Então, assim, Cristina, assim, ó,
é Tudo algo muito assim. estarrecedor, né? Quando a gente ouve os relatos de vocês, porque é isso, como não teve individualização da conduta, mas a gente faz questão de buscar a informação individual de cada história, de cada um, para trazer a verdade, né, para a população brasileira. Cada um tem a história do vendedor do ambulante, tem a história do suposto morador de rua, enfim, são inúmeras histórias, muitos casos, muitos como o de vocês, e do Rio Grande do Sul, por acaso, eu entrevistei vários de cidades diferentes que passaram a noite inteira, ou o dia inteiro de sábado, e a noite inteira de sábado para domingo, e ainda chegaram lá em Brasília já no fim da tarde, escurecendo, parece que estava chovendo, decidiram ir para o acampamento, e amanheceram presos no dia 9, na segunda-feira. Né? São muitos, mas tem ônibus de outros lugares do Brasil que também são distantes, tal qual o Rio Grande do Sul, né? E que demora muito tempo para chegar. E como disse o Gilmar, é importante lembrar isso. Tudo registrado, inclusive, eu não sei se foi o caso do ônibus de vocês, mas com blitz da Polícia Rodoviária ao longo do caminho, parando os ônibus, revistando e identificando que não havia uma única arma, um único perigo e permitindo que a viagem seguisse em frente. Porque a ABIN, agora a gente sabe, a ABIN, que é a agência de inteligência, já tinha detectado que havia uma mobilização nacional para irem para Brasília e tinha colocado todos os órgãos policiais em alerta. Então, havia blitz da Polícia Federal em São Paulo, em Minas, em estados mais próximos do Distrito Federal, vistoriando esses ônibus todos que chegavam, com exceção, aparentemente, dos ônibus do MST, que também chegaram a Brasília, e isso hoje a gente sabe também por relatos de pessoas que estavam em ônibus dos patriotas, digamos assim, paravam nos estacionamentos, nos postos de gasolina da estrada para ir ao banheiro e se deparavam com o ônibus do MST também indo para Brasília. Então, tudo isso precisa ser investigado, deveria ser investigado, né? Não é? Exatamente. É uma situação assim bem. Você já ouviu vários relatos e no dia a dia, né, surgem bastante novidades, né? E hoje, nós continuamos com a tornozeleira, assim como outros presos, e nós temos comentado entre nós, com a nossa família, que Deus tem cuidado de nós. Porém, a gente percebe assim que muitas outras pessoas que estavam presas lá, que estão com a tornozeleira, estão passando por dificuldades, Sim. dificuldades financeiras, prejuízos emocionais, psicológicos, espirituais. Então, assim, ó, existe um, um prejuízo assim na vida das pessoas assim que Não, incalculável, que não tem incalculável. como. Eu tenho dito também, Gilmar, que eu espero viver para ver, espero como cidadã brasileira, não como jornalista, mas como jornalista também, viver para ver não só os abusadores de poder é, culpabilizados, né, devidamente, passarem pelo devido processo legal, mas devidamente sentenciados, pagando pelos crimes que cometeram, porque abuso de autoridade é crime, como também ver todos vocês e suas famílias indenizadas, embora dinheiro nenhum vá pagar o tempo de vida que foi roubado de vocês, porque é assim que eu vejo. É tempo de vida roubado, seja 10 dias, como foi o teu caso, Gilmar, de prisão, seja 60 dias, como foi o caso da Mari, sejam os 7 meses, ou alguns que continuam presos até hoje. Né? E os que Eu continuam acredito, sendo torturados porque já foram condenados, aí eu quero saber como é que está o processo de vocês, mas a gente ainda precisa falar do período de prisão, mas os que já estão condenados e diante da tortura psicológica de que a qualquer momento vão ser chamados de volta para a cadeia. a gente sabe assim que foi ultrapassado assim todos os limites possíveis, né, de um país, né, democrático, né? Então, hoje a gente já não tem essa democracia. Existe essa democracia relativa, né? Dependendo do meu olhar. Se você for esquerdista, você vive numa democracia. Se não for, Mas, mas perseguido pelo Estado. os É. nossos passos, o meu e da Carla, assim, foram sempre os mesmos. Aí nós entramos, fomos presos ali. Passaram por aquele campo de concentração que a gente diz, aquele ginásio da Polícia Federal, sem audiência de custódia nas 24 horas seguintes, como prevê a lei, tudo isso. Direito, na verdade, zero, né? Mas aí fomos presos lá, aí eu fico 10 dias lá. Aí o que eu digo é que ele sempre consegue surpreender, porque lá dentro mesmo
eu fui, tipo assim, das primeiras turmas ali que foram liberados ali. Então, mas lá dentro a gente conversava entre nós, a gente dizia assim, pá, eles vão liberar primeiro as mulheres e aí depois os homens. Teoricamente, né, uma pessoa de bom senso faria isso. É. Aí fiquei os 10 dias lá quando liberaram, né, chegamos lá no local onde a gente coloca a tornozeleira. Aí eu fui buscar informação da Carla, né, e com a policial pedi se ela poderia verificar lá se a Carla tinha sido liberada. E aí, quando ela me falou que não, né, em primeiro momento, tu sempre tem uma esperança. Não, amanhã ela vai ser liberada. Aí eu até pensei assim, pô, então eu vou ficar aqui em Brasília, né, vou ver um local para mim ficar aqui em Brasília, que amanhã ela deve estar saindo, né? Mas aí eles me apresentaram um documento lá, né, que era a ordem, né, onde que eu tinha 24 horas para deixar Brasília, né? Então, assim, ó, eles acabam, tipo assim, ó, se superando a cada atitude. Então, assim, ó, aí você vem para casa, no meu caso, sendo o homem da casa, sendo o provedor, o protetor da casa, entendeu? Aí você vem para casa, eu saio de casa com minha esposa, e aí eu volto sem ela. Como você explica isso para teus filhos? É claro que existe uma explicação, mas não existe uma explicação, digamos Não tem assim, lógica, né? Não tem lógica nenhuma. coerente, não tem lógica. Então, assim, a Carla acabou ficando 60 dias lá. Mas os 60 dias que ela ficou presa lá, nós ficamos presos em casa também, Claro. né? Porque é Não, toda a família. emocionalmente você não. Você está falando, Gilmar, e eu tô aqui, né? Exercício de empatia que eles tanto cobram da gente e só nós fazemos. Estou me colocando no teu lugar e imaginando a tua angústia naquele momento da soltura. Bom, primeiro por não entender nada, né? Fui preso por quê? Estou sendo solto com que argumento? Minha esposa foi presa por quê? E continua lá sobre Por qual quê? alegação, né? E ao mesmo tempo, querendo ter uma alegria, mas eu acho que você devia até se policiar, porque como é que eu vou comemorar que eu estou sendo solto se a minha esposa continua presa e tantos outros presos inocentes? Mas eu digo comemorar no sentido não só da liberdade, mas de vou reencontrar meus filhos, porque eu quero saber como é que eles estão se sentindo lá, tendo acontecido isso conosco, né? É, Por isso que eu digo que da, não tem dinheiro, não tem indenização que pague o que vocês todos viveram e continuam vivendo. da minha parte, como eu estava aqui fora, por mais que os meus filhos estavam aqui, por mais que os meus filhos estavam ao redor, mas te falta algo, entendeu? Te falta algo. Eu e a Carla, a gente preza muito por questão de família, por questão de unidade do casal. Então, assim, ó, te falta algo e eu não conseguia me alegrar com isso. Eu não conseguia me alegrar. Nós temos bastante amigos, graças a Deus, e todos eles faziam visitas para mim aqui em casa e tentavam de alguma forma quebrar um gelo ali, entendeu? Vamos fazer uma janta, vamos fazer isso. Não tinha como você se alimentar, porque aí no momento que eu ia me alimentar, vinha a minha memória A as marmita da refeições papuda. lá de dentro. Então, assim, ó, é uma tortura assim que no dia a dia tu vai sendo sugado, tu vai sendo assim esmagado assim aos poucos, né? E E sem vou muitas deixar a Carla notícias, eu imagino da Carla. Eu não sei se vocês pegaram o mesmo advogado e aí o advogado trazia informações. praticamente sem nada de notícia, porque depois a Carla até vai explicar aqui, logo que ela chegou, ela, ela, ela estava lá com suspeita de Covid, ficou isolada, mas eu tive acesso às informações da Carla acho que uns 30 dias depois que eu já estava em casa, porque daí foi o tempo em que a advogada conseguiu falar com ela. Deus colocou em nossas vidas lá uma advogada lá de Brasília, lá muito, muito, que nos deu e continua nos dando suporte, assim, dentro das possibilidades que também fornecem para ela ali. Eles ficaram com as mãos amarradas, mas ficam bem. Mas vou deixar a Carla Exatamente. O comentar que que ali. acontece? Nós brincamos, né, que quando nós estávamos lá naquele campo de concentração, eu te digo assim, Cristina, nós brincávamos lá enquanto presas, né? Eu nunca matei nenhuma galinha, nem roubei uma planta
do jardim alheio, né? A gente brincava e estamos aqui nessa situação. Então, quando nós estávamos lá naquele campo de concentração, que realmente era um campo de concentração, que só quem viveu aquilo carregando malas e numa fila, assim, num primeiro momento, aquele foi meu primeiro momento de desespero. Quando eu vi aquelas pessoas, assim, tudo em fila, aí tinha pessoas que tinham muita bagagem, porque estavam há mais tempo na frente do QG, então nós estávamos cada um com uma mala. Aí eles andavam um pedacinho, voltavam, buscavam. Então, assim, foi o meu primeiro momento de desespero, né? E depois passar pela triagem com o delegado ali, assinar um documento de culpa, todos prontinhos já, só esperando a assinatura da gente, e a gente vendo que aqueles profissionais ali diziam assim, nós só precisamos, a gente não Cumprir. concorda com isso, mas a gente precisa cumprir. Sabe que você ouvir de um delegado, algo assim, a gente não concorda, mas a gente precisa cumprir. É o nosso trabalho, né? Então, assim, foi bem difícil, assim, esse momento até a chegada no presídio. Outro momento que a gente teve, assim, a gente teve momentos muito dolorosos, mas a gente teve pessoas, assim, muito maravilhosas também, assim, eu digo assim, que colocadas por Deus. Sabe o que é tu chegar, nós chegamos na delegacia de polícia, no IML, né, que a gente chama para fazer o Uhum. exame de corpo de delito, que tudo isso é muito humilhante. Sendo que se tu cometeu um crime, eu creio que tu até aceite demais. Não, ó, eu cometi, eu vou ter que passar por isso, porque eu, né, Uhum. vou passar por esse processo. Mas na nossa situação ali, eu dormi em Brasília, né? Eu só dormi em Brasília, vendo pessoas, os policiais chorando, os policiais vindo com lanche, carrinhos cheios de lanche, suco, fruta, e chorando. Então, assim, tu entendia, realmente, não sou eu que estou me sentindo inocente, Sim. realmente as pessoas estão vendo que nós não fizemos nada e nada acontece, ninguém reage, ninguém está podendo fazer nada por nós. A gente já sentiu ali fora que ninguém estava podendo fazer nada, né? Então foi muito difícil. E aí, então, a chegada no presídio nem se fala, né? Aí eu lembro que comigo tava junto, até foi da cidade daqui, coincidentemente nós fomos junto no mesmo camburão pro presídio. Aí ela olhou para mim assim já de mãos para trás, no momento que a gente teve que ter essa atitude assim de mãos para trás, foi um momento assim de muito desespero para mim. Nossa, realmente agora eu sou uma presa, né? Uhum. Ela olhou para mim e ela disse, agora, ela de cantinho assim, ela disse, agora nós somos presas de verdade. Então até esse momento Não nós tinha caído a ficha não ainda. tinha caído a ficha, nós não acreditávamos que isso pudesse realmente estar acontecendo. Não, não pode, não fiz nada, né? Isso não acontece, nunca vi isso acontecer assim com pessoas inocentes, né? Que não fizeram nada. Eu dormi em Brasília, né? Então, É, assim, eu, foi eu muito. vou dizer para vocês, com a experiência de quase 35 anos de jornalismo, que eu, pessoalmente, nunca cobri nenhum caso de uma prisão ilegal nesse nível, mas como jornalista eu tive acesso a uma ou outra, erro judicial mesmo. Confundiram uma pessoa que tinha características físicas parecidas com a de algum criminoso, e a pessoa ficou presa um tempo lá, até que um advogado, né, chegasse lá e conseguisse comprovar que aquilo era um engano, e essa pessoa depois altamente indenizada e o judiciário reconhecendo o erro, mas casos muito Massa. pontuais e muito isolados. Nunca antes na história desse país, para usar a frase célebre do Lula, houve isso. Então, quando a gente diz, né, eu e alguns dos poucos colegas que continuamos apegados à busca pela verdade no jornalismo, quando a gente diz que nós vivemos uma ditadura e uma ditadura atroz, como nunca antes na história desse país civil. A gente percebia, era nítido, né? No IML, a sensação de injustiça, né? Em relação àquela situação. Os policiais viam aquilo, nós víamos lágrimas no rosto de muitos policiais. Então nós vemos, não, realmente, nós não estamos errados, né? Porque a gente chegava a se perguntar, mas o que a gente, né? Onde foi que nós erramos, né? Não podia, não era permitido manifestação, e a gente não estava sabendo disso. Outra coisa, Cristina, muito importante, assim, que eu acho de salientar, quando nós chegamos na colmeia, depois que a gente passou pela revista ali, nós éramos chamadas, eu fui chamada e perguntei para as meninas se eu até levei um susto quando fizeram isso comigo. Um policial chamou para uma salinha, um reservadinho, e me perguntou assim, bem baixinho,
tu é infiltrada? Eu levei um susto, pensei, nossa, será que estão suspeitando de mim, né? Que eu sou infiltrada, né? E eu levei um susto e disse, não, jamais, eu não sou infiltrada, eu sou uma patriota, né? Eu sou uma patriota, falei, né? Toda veemência. Mas, enfim, ele tá bom, né? Eu vi, assim, que ele se convenceu disso. E aí, depois, assim que eu tive a oportunidade, eu perguntei para mais meninas, né? Eles também fizeram essa pergunta para vocês. E aí elas disseram que sim. Então, aí Mais um a primeira indício de que havia policiais com a informação de que tinha infiltrados no meio de vocês. exatamente. E com A com que princípio, intuito ele perguntou, se era para liberar ou não, não sabemos, porque eu já ouvi de outros presos, e vocês talvez possam me confirmar, de que entre os presos, pelo menos na Colmeia, eu ouvi isso de muitas presas, mas acho que aconteceu na Papuda também, entre os presos, todos eram os chamados patriotas. Quem eventualmente foi preso e não se enquadrava nessa definição, acabou ficando isolado, que é o caso da tal da Ana Priscila, que é um nome muito controverso, o rapaz do relógio, que não foi preso nem no dia 8 nem no dia 9, o rapaz que quebrou o relógio dentro do Palácio do Planalto, que aparece nos vídeos, né? Aparecia naquela famosa gravação divulgada pela CNN do general G. Dias, lá recepcionando, entre aspas, né, os presos, mas aparentemente pouco incomodado com os invasores lá do Palácio do Planalto. Aquele rapaz foi preso numa etapa da Operação Lesa Pátria, até onde consta está preso até hoje, mas isolado. Não esteve em contato com os demais presos na Papuda. Então, enfim, são indícios de que havia infiltrados e que até hoje a Polícia Federal não esclareceu com essa investigação tão aprofundada que estão fazendo aí, mas só que não, né? exatamente. Exatamente isso. Ah, essa questão lá, lá na minha cela, lá no que eu estava, nós estávamos em 18, número de 18 presos lá. Ali, tinha pessoas ali igual a minha situação, né, que não tinha ido lá para na frente do palácio lá, que se encontrava no QG ali. Tinha outras pessoas que faziam o trajeto até a manifestação lá e teve algum deles ali, né, nas nossas conversas que chegaram a entrar dentro do palácio quando entrou a multidão. Uns entraram ali para se proteger das bombas, né, Uhum. e outros entraram, né, digamos assim, porque o pessoal estava entrando ali. Enfim, todos eles relataram lá, e eu sempre digo assim, o que quem está na ponta é que tem a realidade, que sabe da realidade do que acontecia. E como as nossas conversas eram informais lá, todos eles ali, abertamente de coração, falavam o que viam, o que acontecia. Então, era unânime ali, quando eles dizem assim, que antes deles chegarem lá, eles passavam pelas revistas, Uhum. que inclusive, né, se você tinha uma bandeira ali que tinha um cabo de ferro ou de madeira ali, entendeu? Era A haste era tirado e retirada, entregado, exatamente, para não a haste era configurar uma retirada e arma. entregada. Aí, assim, ó, como que você explica aonde a população passa por uma revista, um pente fino, e aí você entra dentro de um prédio, você se depara com pessoas lá com barras de ferro, com tem um lá que quebra lá uma mesa de vidro lá que parece que ele tem lá uma picareta, uma marreta na mão. Como você explica isso? E para onde foram essas pessoas que não foram parar no presídio junto com vocês, né? Isso, essas Bom, aí pessoas nós eu vou nunca vimos. acrescentar aqui, Gilmar. Eu vou acrescentar porque eu já tenho algumas informações trazidas por outros presos políticos, é, e algumas poucas imagens liberadas para os advogados, e que eles fizeram questão de tirar do processo, não era proibido isso, e que estão divulgadas, inclusive, nas minhas redes sociais. Eu deixei por muito tempo fixado um compilado dessas imagens, mas, por exemplo, no Senado, onde, segundo a perícia, nada foi depredado, tem imagens do circuito interno de câmeras mostrando um bando. É um bando, são dezenas, não é um ou dois, são 20, 30 pessoas descendo dos janelões do Senado, como eu chamo de rapel, né? Papel. Pelas mangueiras do sistema de segurança, do sistema de combate a incêndio, e essas pessoas encapuzadas e saindo tranquilamente, caminhando depois, como se nada tivesse acontecido, para se misturar à multidão que dispersava da Praça dos Três Poderes. Detalhe, pelos fundos do prédio,
hoje nós sabemos. E essas imagens são mostradas nas audiências dos réus do 8 de janeiro, que foram presos dentro por exemplo, do plenário do Senado, inclusive o Clezão era um desses, né? 38 pessoas foram presas dentro do plenário do Senado, os advogados mostram essas imagens, e até hoje nem a justiça, entre aspas, nem a Polícia Federal tão empenhada em esclarecer o que aconteceu, nem Flávio Dino, na época que era ministro da Justiça, tão preocupado com o golpe de Estado que tentaram dar, esclareceram quem são essas pessoas, foram investigadas, para onde elas foram, por que estavam encapuzadas. Isso a lei não permite, se manifestar escondido no anonimato, né? Padrão Sleeping Giants aí, que faz atrocidades miliciano digital, faz atrocidades na internet e não identifica quem é. Então, é tudo muito estranho, para dizer o mínimo, mas são indícios, de novo, e aí sou eu afirmando aqui na minha liberdade de expressão e de opinião e de imprensa, que havia, sim, infiltrados. Aí a Mari traz essa informação de que na entrada na colmeia, um policial ali, provavelmente um agente penitenciário, perguntando um a um, individualmente, uma a uma, se ela era infiltrada. Para que ele queria saber? Para liberar os infiltrados? As infiltradas ficariam presas em separado, por medo de que elas fossem, talvez, hostilizadas pelas patriotas? Qual era o intuito dessa pergunta, né? Na entrada na Papuda, chegou a ter esse tipo de averiguação, não? Não. Esse tipo, para mim, não chegou esse tipo de informação, não fizeram com nós lá esse tipo de pergunta lá, né? Que eu tenho, que chegou ao meu conhecimento, não, né? Mas assim, ó, a gente gostaria também, assim, de dizer assim, porque todo esse tempo que nós estamos com restrições aí, o pessoal está com restrições aí também. É claro que nós já tivemos assim nossos momentos ruins, né, psicologicamente, emocionalmente, porque vai passando um dia, passa um mês, entendeu? Eu acabei saindo da empresa em que eu trabalhava porque eu fui contratado para uma função e aí, devido às minhas restrições, como eu só posso circular dentro da minha cidade aqui, eu não consegui cumprir a minha função pelo que eu fui contratado para fazer. O pessoal que eu trabalhava, os donos da empresa, eles me mantiveram na empresa ainda por mais 6 ou 7 meses. Fui fazendo dentro do possível, tentando trabalhar, fazendo reuniões online, etc., assim, entendeu? Eles nunca, digamos assim, eles me cobraram diretamente, mas no dia a dia, assim, vai criando uma situação, assim, que vai ficando insustentável. Então, né, isso acaba gerando um prejuízo. Então, eu precisei me desligar da empresa, né, por causa disso. E isso vai trazendo, assim, dificuldades, né, para todos. Prejuízos financeiros, Mas né? a gente a gente continua assim com a fé em Deus, com a esperança em Deus, que Deus ele é o justo juiz, e assim como ele tem cuidado de nós, tem cuidado de nós lá dentro, tem cuidado de nós aqui fora, tem nos dado graça para a gente suportar assim essas adversidades, essas restrições. Ele não vai nos desamparar, e não vai desamparar também esses nossos amigos, esses nossos os patriotas aí que estão sendo condenados. E eu gostaria de deixar uma mensagem para eles também, né, de dizer para eles que muitas vezes Deus ele não nos livra da fornalha, mas ele nos livra na fornalha. Então, mesmo que hoje eles já tiveram uma sentença ali, um julgamento, onde que uns foram condenados a 14, 17 anos de prisão, né, que eles entendam que, mesmo diante dessa situação, Deus é o justo juiz. E mesmo que eles estejam na fornalha hoje, Deus ele pode livrar eles lá dentro, assim como nós também. É, Então, é importante, acho que, explicar como é que está a situação jurídica de vocês. Não sei se a Mari quer falar. O que acontece juridicamente desde o início, né? Desde a primeira visita que eu tive da advogada, que foram quase 30 dias depois, quando eu entrei na colmeia, como o Gilmar falou, eu
né? Me disseram que fiz o teste rápido de Covid, disseram que eu estava com Covid, enfim. Eu fiquei isolada com mais 12 mulheres por mais de 20 dias. Não sei exatamente quantos dias, mas mais de 20 dias eu não tinha acesso a nada de fora, né? Nós ficamos neste local, assim, essas 12, a gente não sabia de nada. A gente ouvia palmas de outras pessoas indo embora, sendo liberada depois das audiências de custódia, mas não sabíamos nada que estava acontecendo. Então, assim, foi bem complicado esses primeiros dias. E aí, depois desses tantos dias, eu creio que 20 e poucos dias, disseram que acabou a nossa quarentena e a gente foi juntada às outras demais presas políticas, né? Então, lá eu pude, depois de 2 dias, eu acho que lá eu fui juntada às outras meninas, eu recebi a visita da advogada. Então, assim, ó, eu posso dizer assim que pouca informação jurídica a gente teve. O que elas fizeram? Fizeram um papel assim de trazer um ânimo, um conforto, um consolo e dizer que Deus estava cuidando de tudo, até mesmo aqueles que talvez nem criam em Deus, aqueles advogados estavam na dependência de Deus. Era o que eu ouvia de cada menina que recebia da visita de um advogado, voltava dizendo assim: ela ou ele me disse para continuar confiando em Deus, é para a gente continuar, né, orando e confiando em Deus. O que que acontece? Né, juridicamente não tem nada para dizer. Que tudo que nós mandamos para lá eles rejeitam, né, para o STF. Então, assim, mais uma confirmação de que tudo errado, né? Um processo totalmente ilegal. Então, assim, e até hoje elas não têm muito, as advogadas não têm muita informação para dar. É sempre esperar, Esperar no tempo deles. esperar. É, porque A gente nunca esse processo todo também inclui abuso de autoridade sobre as prerrogativas dos advogados. Muitos não têm acesso aos autos, uma dificuldade imensa, é difícil até fazer a defesa. A gente entende o lado deles, eu já conversei com muitos também aqui na minha coluna na Gazeta do Povo. Mas então não foi marcado o julgamento de vocês até hoje? nada, nada, nada ainda. Ainda Então a não. gente está assim, Que é mais uma as tortura, pessoas né? Vocês continuam sem saber o que vai acontecer. A vida continua em suspenso, digamos assim. digamos assim, tu foi julgada, esse período aí tu vai, né, vai ter que permanecer com uma tornozeleira, que eu creio que tu aí é mais fácil do que tu não saber. As pessoas perguntam, já tiraram a tornozeleira? Como é que tá? Não, a gente ainda tá. Ai, até quando? Não sei. A gente não sabe de nada. Eu Porque a acho que essa essa altura, tanto no caso do Gilmar, que saiu 10 dias depois, quanto no teu, que ficou 60, já passou mais de um ano. Já faz mais de um ano que vocês mais, estão com essa tornozeleira. exatamente, Há mais de um mais de um ano. ano, exatamente. E, obviamente, sem poder sair da cidade, com aquela limitação, né, um perímetro muito pequeno, muito limitado. O Gilmar disse que, inclusive, impossibilita trabalho. Assim, muitos dos presos que eu entrevisto, motoboy, motofretista, não conseguem mais trabalhar. Uber, quem trabalhava de Uber não consegue mais. Corretores imobiliários que atendiam uma região maior também não conseguem. Muita gente não consegue mais trabalhar no que trabalhava antes, porque as limitações, as restrições impostas ad eternum, ninguém sabe quando vão terminar, são muito grandes. E aquela obrigação de se apresentar ao juiz toda segunda-feira, eu acho, não sei se é o caso de vocês, mas é uma vez por semana, né? Toda segunda-feira, exatamente. Nós entramos para dentro de casa na sexta, né? A partir das 22 horas não podemos mais sair. Nós vamos sair só na segunda-feira, a partir das 6 da manhã, né? Das 6 da manhã a gente pode sair. Então, isso continua preso, né? Exatamente. Então, E os filhos ficam presos também, os pais, os irmãos, as famílias, porque todo mundo só pode ver vocês nesse perímetro aí onde vocês circulam, enfim. Por isso que eu digo que é muita gente para ser indenizada. Exatamente. Muita o que também surpreende é que injustiça. na segunda-feira, quando a gente precisa se apresentar no fórum, a gente acaba lá se encontrando com outros presos de outros crimes, né? Uhum. E Já condenados, já né? condenados lá, entendeu? De outros tipos de crimes lá. E aí a gente, você também precisa vir aí de quanto tempo? Cara, assim, de 3 em 3 meses. Aí, assim, ó, aí nós, assim, toda semana a gente precisa estar lá, rigorosamente. Nós temos um negócio, abrimos uma loja, uma lojinha, para que a gente possa se manter. Nós não podemos abrir em sábado, porque nós não podemos trabalhar.
Então, assim, ó, no sábado, no que teria uma circulação maior de pessoas, que a gente poderia ter uma renda um pouco melhor para bancar os custos, nós não temos essa possibilidade. Então, assim, ó, são dias assim roubados, são tempos assim roubados, assim, não somente de nós, mas dos nossos filhos, a Sim, família, sabe? sim. Eles fizeram aquela colocação, a imposição do tal acordo, entendeu? Que a gente entende que é uma imposição, porque acordo é quando você se discute, isso é bom para você, para mim, vamos chegar num equilíbrio ali, Não entendeu? tem, Isso né, é essa acordo. discussão, nem via advogado. Não tem. Então, assim, ó, mas a gente já pensou, nós já conversamos várias vezes, será que não seria uma hipótese para nós? Que a gente não tem. Quando você sabe, daqui a 6 meses vão tirar essa tornozeleira, você faz uma programação em cima disso. A gente não sabe. E tem os momentos, assim, que baixo astral mesmo, entendeu? Entendeu? Às Sim. vezes você não O grande consegue problema ter desse uma. acordo de não persecução penal que eles ofereceram para quem foi preso no QG, né, para os presos do dia 9, que é outro inquérito, é a obrigatoriedade de vocês confessarem um crime que não cometeram, né, ou alguns crimes que não cometeram, porque eles estão imputando a vocês alguns crimes. E o pior é que tem a tortura psicológica. Agora, alguns que não aceitaram assinar o acordo estão recebendo a informação de que estão sendo incluídos no inquérito anterior, dos presos do dia 8 lá da Isso, invasão dos isso prédios mesmo. públicos. Então, é mais uma forma de pressionar e dizer: olha, ou assina, ou confessa o que nós queremos que vocês confessem, ou vocês vão se ferrar ainda mais. Que é mais uma etapa Exatamente. do abuso de autoridade que está sendo cometida, né? Então, eu de fato espero que aconteça alguma coisa, que o Brasil acorde de fato para essa injustiça toda. Eu tenho batido demais em todos os programas que eu participo na necessidade do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deixar de ser omisso e conivente com esse estado de coisas, com esse estado de exceção, já que a legislação brasileira coloca na mão de um único homem a prerrogativa de poder punir os juízes dessas cortes superiores que estão desrespeitando a lei e agindo à revelia da lei, que é o caso, né? Então, a gente realmente está trabalhando para isso dentro das nossas limitações também e deseja muita sorte aí, muita luz divina para vocês conseguirem continuar superando esses desafios todos que se impõem. Queria agradecer demais a entrevista, viu? Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa já na despedida. Nós somos muito gratos a pessoas como você, né? A você, seus colegas que têm feito esse trabalho, que hoje vocês são a nossa voz, né? Quem realmente está com o poder nas mãos não está fazendo. Vocês ainda continuam falando por nós, né? Falando pelo nosso país, pelas pessoas de bem, pelas pessoas de direita, e que vocês possam continuar perseverantes e firmes, que vocês ainda são a nossa voz, que vocês não venhamos a perder essa liberdade, né? A gente sabe que não é fácil, que vocês também sofrem perseguições, que não é fácil, mas assim, que vocês venham a continuar firmes, perseverantes, e nós sabemos que nem tudo está perdido, né? Para o nosso país, que se nós formos para lá é porque nós acreditamos num país livre, né? Que nós possamos, né, colocar as nossas ideias, que nós possamos nos expressar com liberdade, que nossas gerações futuras possam ter essa liberdade, né, que ela não nos seja roubada. E hoje vocês são a nossa voz, né? E que vocês permaneçam firmes e fortes, Amém. falando, defendendo os princípios, né? Sim, esse é o propósito E do jornalismo, né? Dar voz a quem não tem voz. Obrigada, viu, Gilmar, também pela participação, pelas colocações e informações trazidas aqui, muito importante. nós que agradecemos, né, por nós podermos compartilharmos um pouco. Nós não temos por que nos arrependermos de nós ter ido para lá, porque nós não cometemos nenhum tipo de crime. Então, mesmo que a gente quisesse se arrepender de algo, a gente não tem, porque não cometemos nenhum tipo de atrocidade. E que Deus te dê força e graça, né? Porque essa atitude de vocês, ela é uma atitude corajosa, como a Carla falou, e o mal, ouvi até essa frase de você mesmo, né? Que o mal ele grita mais alto, mas eles não são a maioria. O Uhum. bem e a verdade sempre vai prevalecer, né? Então, A gente nossa ainda há a esperança está viver. em A Deus. gente ainda há de viver para ver, né, a verdade aparecendo, está aparecendo, através até do relato corajoso também de todos vocês.
e o bem sempre vence. A gente continua acreditando nisso. Obrigada, viu? Agradeço também a você que assistiu a entrevista até o fim. Se gostou do conteúdo, apesar do peso dessas revelações, compartilhe com mais gente, faça com que mais gente tenha acesso à verdade, à posição de quem viveu o 8 e o 9 de janeiro, de quem viveu a tortura, a perseguição, as prisões ilegais e quer que a sua história seja conhecida. Se não estiver inscrito no YouTube da Gazeta do Povo, inscreva-se, acione o sininho das notificações para ter informações, para que a plataforma te avise quando vídeos novos forem publicados aqui. E eu reforço o convite que eu fiz no início desse vídeo. Já tirou 1 minuto do seu tempo para assinar a Gazeta do Povo e ver o noticiário com outros olhos? Eu tenho certeza de que você não vai se arrepender de ficar mais bem informado, de ter mais argumentos para compreender o que acontece no Brasil. Junte-se a nós, junte-se a quem quer mais do país. O link está na descrição, você também pode acessar pelo QR Code da tela e ali está escondida uma promoção imperdível, R$ 1,90 por mês nos 2 primeiros meses, para você liberar todo o acesso ao conteúdo da Gazeta e ainda ajudar a patrocinar o melhor jornalismo do Brasil. Te espero lá na Gazeta.